Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Vamos continuar estudando, versículo por versículo, a carta de Paulo aos Romanos. Ouça com atenção os primeiros 17 versículos do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberem o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Este é um capítulo esplêndido das Escrituras e por isso vamos gastar algum tempo nele. Cada um dos versículos dos 8 primeiros capítulos de Romanos são carregados de muita verdade. Do capítulo 9 ao 16, o ritmo será mais acelerado. Na verdade, a partir daí, não será um estudo versículo por versículo, nem palavra por palavra, como tem sido até agora. É importante que os 8 primeiros capítulos sejam bem explorados, versículo por versículo, pois há muito que aprender com eles. Nos 2 primeiros versículos do capítulo 8 de Romanos, encontramos 2 declarações a respeito do Evangelho de Jesus. Muito importante isso. Se eu perguntasse a você, o que é o Evangelho de Jesus Cristo? Jesus comissionou a igreja para pregar o Evangelho a toda criatura sobre a face da terra. Mas o que é este Evangelho? Como você responderia a esta pergunta? As Escrituras oferecem respostas bem claras para esta pergunta. Talvez a mais objetiva de todas esteja em 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 4. Paulo estava concluindo esta carta e escreveu: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras.
Um dos pastores da minha igreja é incansável na pregação do Evangelho, sempre enfático e claro. Eu me empolgo quando ouço sua pregação. Acredito que uma igreja tenha que pregar o Evangelho. Quando Paulo escreveu aos Coríntios e os lembrou o que era o Evangelho, ele declarou que não sabia de nada além de Jesus Cristo e este crucificado. Isto é Evangelho, e esta é a mensagem do Evangelho. Muito bem, é isto que deve ser pregado. Agora, pare um pouco e ouça os pregadores de hoje. Quantos deles pregam o Evangelho? Quantos deles fazem a mesma pregação de Paulo? É claro que eles pregam sobre coisas maravilhosas. É claro, sim, que suas pregações ajudam as pessoas, mas será que eles pregam o Evangelho? Essa é uma pergunta justa e merece uma boa resposta. Você os ouve pregando que Jesus morreu pelos seus pecados e que ressuscitou dos mortos, segundo as Escrituras? Se você acredita na sua morte, você tem o perdão, a salvação e acesso ao céu. Se você acredita na ressurreição de Jesus, você tem acesso ao poder e à graça que possibilitam que você viva e se mantenha firme nele, neste mundo. Firme em Jesus, nesse mundo. É muito importante que você acredite nesses dois fatos. Você ouve pregações desse tipo? Quando você ouvir, saiba que é uma pregação do Evangelho esta. Existe muito mais na Bíblia além do Evangelho, mas este é o Evangelho que Jesus nos mandou levar até os confins da terra. Logo no início do capítulo 8 de Romanos, nos deparamos com outra declaração muito importante do Evangelho. Depois de tudo que Paulo escreveu até aqui, principalmente no capítulo 5, ele introduz a palavra portanto. Pelo contexto e acompanhando o capítulo 7, podemos achar um pouco confuso esse portanto no versículo 1 do capítulo 8. Depois de tudo que ele falou no capítulo 7, não parece que cabia por aqui uma conclusão, hein? Paulo retoma o capítulo 5, porque os capítulos 6 e 7 são considerados um parêntese dentro da argumentação de Paulo. Dizem que Paulo foi o escritor dos parênteses. Além disso, ele sempre antecipava perguntas que seus leitores poderiam fazer, e então ele já ia logo respondendo. Assim, no capítulo 6, ele perguntou: que diremos, pois? Vamos continuar pecando para que a graça abunde? Para que a graça aumente? Ele responde a esta pergunta dizendo que, de jeito nenhum. Mas ele faz uma outra pergunta no capítulo 7. Que diremos, pois? A lei é pecado? E ainda ele trata desta questão. Mas quando chega no capítulo 8, Paulo retoma o assunto lá do início, do parêntese, que ele criou antes de começar a responder essas perguntas. Você se lembra o que ele falou no capítulo 5? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo então exortou para que nos alegrássemos nestas coisas e disse que devemos nos alegrar até no sofrimento, porque o sofrimento nos força a acessar a graça disponível para nós. Em seguida, no capítulo 5, ele explica como o pecado entrou e conquistou o mundo. Estas são as más notícias. Mas aí ele diz que a graça entrou através de Cristo, transbordou e reinou neste mundo, que significa que você e eu podemos entrar nesta vida em Cristo e transbordar na graça e viver em união com Cristo. Portanto, podemos reinar em vida por causa do nosso relacionamento com Cristo Jesus. Os teólogos afirmam que no primeiro versículo Paulo disse, portanto, em resposta a algumas perguntas. Portanto, tendo respondido algumas questões, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As boas novas são, não há mais nenhuma condenação. Nos 4 primeiros capítulos, Paulo argumentou que todos os homens estão sob pecado, sob a lei, sob a ira e a condenação de Deus. Este era o problema. Paulo falou sobre isso no capítulo 5 e também nos 4 primeiros capítulos desta carta, e falou como este problema foi resolvido. Agora, quando inicia o capítulo 8 de Romanos, Paulo não diz que não há condenação para os que creem que Jesus morreu pelos seus pecados. Não é isto que ele diz. Ele diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, quais sejam, para aqueles que acreditam na morte dele e também na sua ressurreição. Isto é estar em união com Cristo.
Se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, mas não está em Cristo, nem vive um relacionamento com Ele, você é aquele homem miserável, sobre o qual Paulo fala no final do capítulo 7 de Romanos. Sabe por quê? Porque você conhece a verdade, mas não tem a dinâmica para viver esta verdade. Paulo está começando a falar sobre viver em Cristo. Ele diz que não há condenação se você está em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou da lei do pecado e da morte. No versículo 3, encontramos outra declaração do Evangelho. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Isto aqui é Evangelho. Isto é o Evangelho de Jesus Cristo. Lembre-se que no final do capítulo 7 encontramos a sinfonia da inadequação. A lei é inadequada quando não se tem o poder para obedecê-la. A inadequação do conhecimento. De acordo com Paulo, apenas saber o que é certo pode até piorar o problema se você não tiver a capacitação nem o poder para obedecer à lei e implementá-la. E ainda no capítulo 7, vemos representada a inadequação do desejo, da força de vontade, a inadequação do que Paulo chama de carne, a natureza humana, sem a ajuda de Deus. Mas quando chegamos no capítulo 8 de Romanos, encontramos a sinfonia da adequação. O importante é a adequação do que Deus fez. Vemos o que Deus fez quando enviou Jesus Cristo ao mundo. Isto foi adequado. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas por quê? Por causa do que Deus fez. A lei era fraca. Não porque houvesse alguma coisa errada com ela, mas por causa da fraqueza da nossa carne. Mas aquilo que a lei não pôde fazer por nós, Deus fez. E como ele fez isso, hein? Quando Deus enviou Jesus Cristo ao mundo em semelhança de homem e como uma oferta pelo pecado, Jesus condenou o pecado na carne. Isto é Evangelho. No capítulo 8 temos uma declaração clara e evidente do Evangelho, cujo enfoque é o Evangelho vivo, ou seja, o Evangelho posto em prática. Como uma pessoa que diz compreender o Evangelho deve viver, hein? Como o Evangelho funciona na vida de uma pessoa que compreendeu e creu no Evangelho, apropriou-se dele e pôs em prática, esta é a ênfase que Paulo dá ao apresentar o Evangelho no capítulo 8 de Romanos. No próximo programa, nós vamos continuar. Até lá, então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970. Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra.